Nunca vou esquecer o momento em que ele disse aquilo, com um sorriso mal contido nos lábios e os olhos brilhando de orgulho. Estávamos sentados lado a lado naquela sala abafada do escritório da advogada, quando ele exclamou, como quem acabava de vencer uma disputa silenciosa: "Herdei as joias da vovó." Meu coração bateu forte. A frase ecoou em minha cabeça como se algo tivesse sido arrancado de mim, mas eu não sabia exatamente o que. A advogada, uma mulher de fala mansa e expressão impenetrável, apenas continuou sua leitura sem reagir. Meu irmão se ajeitou na cadeira visivelmente satisfeito, e me lançou um olhar de superioridade que me irritou mais do que qualquer palavra poderia. Ele sempre foi assim competitivo, impaciente e acostumado a ganhar. Mas havia algo estranho naquela confiança toda, algo fora do lugar. Tentei manter a compostura, embora sentisse uma pontada no estômago. Cruzei as pernas lentamente, observando cada vírgula daquele documento que parecia mais uma sentença do que uma despedida, até que meus olhos pousaram no último parágrafo. Foi então que eu sussurrei, com a calma de quem segura uma carta na manga: "Você leu o último parágrafo?" O sorriso dele vacilou por um segundo, mas se recompôs rápido demais. Era como se não quisesse admitir que havia algo ali que ele ignorava. A sala ficou em silêncio por um instante incômodo. A advogada, enfim, ergueu os olhos por cima dos óculos e me fitou. "O último parágrafo", repetiu ela, "é de fato peculiar." E então dobrou cuidadosamente uma folha anexa e a empurrou discretamente em minha direção, sem dizer mais nada. Meu irmão franziu o senho, tentando espiar por cima da minha mão, mas eu cobri o papel antes que ele pudesse ler. Na folha havia uma única frase manuscrita em tinta azul desbotada: "Nem tudo que reluz pertence a quem brilha por fora." Reconheci de imediato a caligrafia da vovó. Fiquei paralisada, como se ela ainda estivesse ali, ao meu lado, sussurrando aquele enigma com seu jeito misterioso de sempre. Aquela frase não era só poesia. Era um aviso. E talvez uma chave. Olhei novamente para meu irmão. Ele agora parecia incomodado, batucando os dedos na mesa tentando manter o ar de superioridade. Mas eu sabia ler seus sinais, ele estava nervoso. E se havia algo que aprendi com a vovó era que em nossa família, os verdadeiros tesouros nunca estavam à vista. Eles se escondiam atrás de histórias, lembranças e segredos. Naquele instante, soube que a batalha não estava perdida. As joias podiam ter sido mencionadas no testamento, mas havia algo mais. Algo que ele não sabia e que agora só eu podia descobrir. Com a folha dobrada entre os dedos, senti que minha avó havia deixado para mim não apenas uma herança, mas uma missão. E eu estava disposta a ir até o fim. Era uma noite de verão abafada, dessas em que o ar parece pesar sobre os ombros. Eu devia ter uns 17 anos quando acordei com passos leves no corredor da casa da vovó. Fiquei em silêncio, deitada no sofá da sala, esperando escutar de novo. E escutei. Era ela, andando devagar, como quem não queria ser ouvida. Curiosa, levantei devagarinho e fui espiar por entre as frestas da porta entreaberta do quarto dela. Lá estava minha avó, de camisola branca, ajoelhada diante da velha cômoda de madeira. A luz suave do abajur destacava os fios prateados do cabelo preso com grampos. Vi quando ela puxou a última gaveta e, com cuidado, retirou um pequeno estojo de veludo azul, do tipo que parecia saído de um filme antigo. Ela o abriu e ficou olhando para dentro por um tempo longo demais. O brilho que escapou da caixinha iluminou seu rosto com um reflexo avermelhado. Depois, ela fez algo ainda mais estranho. Olhou em volta, mesmo estando sozinha, e abriu uma pequena fresta no fundo da gaveta. Havia um vão secreto ali, que eu nunca tinha notado. Com mãos trêmulas, ela escondeu o estojo e fechou tudo de novo. Ajoelhou-se por um instante, fez um sinal da cruz, e apagou a luz. Voltei correndo para o sofá, o coração disparado, como se eu tivesse visto algo que não devia. Na manhã seguinte, perguntei casualmente sobre o estojo. Ela apenas riu, desviando o olhar. "Às vezes o que é bonito demais precisa ficar guardado", minha filha respondeu, sem entrar em detalhes. Mas seu tom era mais melancólico do que misterioso. Como se aquele colar fosse um símbolo de algo que ela havia amado e perdido. Ou talvez algo que ela nunca pôde viver plenamente. A imagem daquela noite ficou presa em minha memória como uma fotografia antiga. Nunca mais falei sobre aquilo com ninguém, mas às vezes, em dias muito quentes, era como se eu sentisse o mesmo cheiro do perfume dela. O mesmo render discreto da gaveta sendo aberta devagar. E o brilho rubro, aquele brilho nunca saiu da minha mente. Era hipnotizante. Agora, tantos anos depois, aquela lembrança voltava com força. As joias que meu irmão dizia ter herdado.
Será que ele sabia do esconderijo? Ou será que apenas pegou o que estava visível, deixando o verdadeiro tesouro guardado onde só alguém com a memória certa poderia alcançar? Algo dentro de mim dizia que o estojo de veludo ainda estava lá e que esperava por mim. Voltar à casa da vovó não seria fácil. Desde sua morte ninguém mais entrava lá. Estava tudo trancado, como um relicário congelado no tempo. Mas eu sabia onde estava a chave reserva. E sabia que se quisesse encontrar respostas, teria que entrar naquela casa uma última vez. Sozinha, no silêncio da noite. Afinal, se minha avó escondeu aquele colar com tanto cuidado, é porque ele escondia mais do que pedras preciosas. Ele escondia uma história. E talvez, um segredo que ainda estivesse vivo apenas esperando para ser descoberto. 2 dias depois da leitura do testamento, bati novamente à porta do escritório onde tudo havia começado. Era uma tarde cinzenta, com o céu carregado e uma garoa fina que parecia hesitar em cair de verdade. Levei um guarda-chuva, mas deixei o fechado gosto de sentir o frio no rosto quando estou prestes a tomar uma decisão difícil. A advogada me recebeu com a mesma discrição de antes, embora eu notasse um brilho curioso em seus olhos ao me ver ali sozinha. "Podemos conversar?" perguntei. Ela assentiu com um gesto e apontou a cadeira em frente à sua mesa. Tudo naquela sala cheirava a papel antigo e café amargo. Sentei-me devagar, cruzando as mãos no colo. Fui direta, sobre o último parágrafo. Havia algo mais, não havia? Ela suspirou profundamente, como se esperasse por essa pergunta desde a primeira leitura do testamento. Então, abriu uma gaveta lateral e retirou um envelope selado, com meu nome escrito em letras arredondadas. Reconheci na hora a caligrafia da minha avó. O envelope estava lacrado com cera vermelha, como nos tempos antigos. A advogada me entregou com um ar solene, dizendo apenas: "Sua avó pediu que isso fosse entregue apenas se você viesse até aqui sozinha. E se fizesse a pergunta certa." Senti um arrepio na espinha. Aquilo deixava claro que tudo fazia parte de um plano muito bem arquitetado. Um plano que envolvia confiança e mistério. Abri o envelope com cuidado, tentando não danificar o selo. Dentro havia uma folha dobrada em 4 partes. Quando desdobrei, encontrei um texto curto, escrito à mão. "Minha menina", começava, "nem tudo que é precioso pode ser deixado nas mãos erradas. O que guardei foi mais do que joias, foi a memória de uma paixão que precisei esconder do mundo inteiro. Você encontrará as respostas onde sempre me viu mais frágil." Fechei os olhos. Sabia exatamente do que ela estava falando. Havia um cômodo na casa onde minha avó passava tardes inteiras em silêncio, o quarto de costura. Era lá que ela bordava lenços, retalhava lembranças e muitas vezes deixava os olhos perdidos na janela, como se esperasse alguém que nunca chegou. A carta era uma pista que apontava não só para um lugar, mas para uma emoção escondida. Algo que ela não conseguiu ou não quis revelar a mais ninguém. A advogada observava meu rosto em silêncio. Talvez esperasse alguma reação mais explícita, mas tudo que consegui fazer foi guardar o papel de volta no envelope. Aquilo era entre mim e minha avó. Agradeci e me levantei. Antes de sair, ouvi a voz dela pelas costas: "Se me permite um conselho, às vezes, os segredos de família são como pedras preciosas. Belos à primeira vista, mas com cortes que podem ferir." Saí do escritório com a carta no bolso e um turbilhão de sentimentos no peito. O céu escurecera ainda mais e a garoa agora virava chuva fina. Abri o guarda-chuva e caminhei sem pressa, sentindo que algo importante estava prestes a ser desenterrado. Algo que mudaria para sempre a maneira como eu via minha avó e meu irmão. Cheguei à casa da vovó ao entardecer, quando a luz dourada já começava a se recolher por trás das montanhas distantes. O portão rangeu ao se abrir, como se protestasse contra minha presença. Tudo parecia congelado no tempo: o jardim mal cuidado, as cortinas fechadas, o cheiro de madeira antiga. Abri a porta com a chave reserva que ela mesma havia me mostrado anos atrás, caso um dia precisasse voltar sozinha, como ela dizia. A casa me acolheu com um silêncio espesso, quebrado apenas pelo estalar ocasional do piso de madeira. Subi direto para o quarto de costura, o mesmo onde a vovó passava horas em silêncio. O ambiente estava intacto, como se ela tivesse saído para um breve passeio e fosse voltar a qualquer momento. Sentei-me na velha cadeira estofada, respirei fundo e fechei os olhos. Deixei que a lembrança da carta me guiasse. Olhei ao redor até encontrar um álbum de fotos antigo, escondido atrás de uma pilha de tecidos. Abri com cuidado. As páginas amareladas guardavam imagens em preto e branco, cheias de sorrisos contidos e olhares discretos. Em uma delas vi minha avó mais jovem, muito mais jovem, com um homem que eu não reconhecia.
Os dois estavam de mãos dadas, mas o gesto era sutil, quase escondido. Havia ali uma ternura silenciosa, uma cumplicidade que eu jamais vira em nenhuma das histórias que ela contava. Ao final do álbum encontrei uma folha solta dobrada ao meio. Reconheci a caligrafia logo de cara era dela. O papel cheirava a alfazema, como as roupas de cama que ela costumava deixar no sol. Comecei a ler. A carta não era um relato direto, mas um desabafo profundo, escrito com emoção crua. Eu amei um homem que nunca pude chamar de meu, dizia em um trecho. Ele era comprometido, tinha família, filhos. Mas nossos encontros eram o que me mantinha viva. Continuei lendo com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Descobri que aquele colar de rubis foi o único presente que ela recebeu dele, uma joia escondida, não por seu valor, mas por representar algo que ela jamais ousaria mostrar ao mundo. Guardei não por cobiça, mas por amor, e por vergonha também, confessava. Mas você, minha menina, entenderá, porque tem o coração livre que eu nunca tive. Senti um nó na garganta. Pela primeira vez, entendi a solidão da minha avó, os silêncios longos, os sorrisos tristes nas datas comemorativas. Ela havia vivido uma paixão proibida intensa, mas silenciada pelo tempo e pelas convenções. A joia que meu irmão achava ter herdado era apenas uma sombra. O verdadeiro valor estava naquela história escondida, naquele amor que ela escondeu até o fim. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei junto ao álbum. Fiquei ali por um tempo, ouvindo os sons da casa, como se ela ainda estivesse por perto. Ao me levantar, soube que algo havia mudado dentro de mim. Eu não era mais apenas neta. Era agora a guardiã de uma história que ninguém mais conhecia. E de algum modo, isso me tornava parte daquele amor também. No dia seguinte, pedi para conversar com meu irmão. Escolhi um café discreto, longe do burburinho da cidade, onde ninguém nos reconheceria. Ele chegou com o mesmo ar confiante de sempre, mas percebi algo diferente em seu olhar. Um certo incômodo, talvez desconforto, como se ele soubesse que eu não o chamaria ali apenas para tomar café. Sentou-se à minha frente e me olhou com desdém disfarçado. Então, vai querer dividir as joias? Perguntou, tentando soar casual. Respirei fundo e coloquei sobre a mesa o envelope com a carta da vovó, ainda lacrado. Você sabia que havia mais, não sabia, disse em voz baixa, firme. O rosto dele mudou de expressão rapidamente. Tentou manter a compostura, mas não conseguiu esconder o leve tremor nas mãos. Olhou para o envelope, depois para mim. Não sei do que você está falando, mentiu, como quem repete uma frase ensaiada muitas vezes. Mas era tarde. Eu vi a verdade em seus olhos. Contei tudo o que descobri: o esconderijo na gaveta, o colar de rubis, a carta manuscrita, o álbum de fotos, o nome do homem com quem ela viveu um amor escondido. Ele escutava em silêncio, às vezes desviando o olhar, às vezes batendo os dedos na xícara de porcelana. Quando terminei, ele soltou um suspiro pesado, daqueles que não vêm só do cansaço, mas da rendição. Ela me contou antes de morrer, confessou por fim. Mas me fez prometer que nunca falaria disso. Senti um misto de raiva e compaixão. Raiva por ele ter escondido tudo, por ter agido como se as joias fossem apenas um prêmio. E compaixão porque, de algum modo, ele também carregava o peso daquele segredo. Perguntei por que ele aceitou a herança se sabia que as peças tinham um significado tão íntimo. Ele hesitou, depois disse, porque achei que escondendo aquilo eu protegeria a imagem dela. Mas também porque quis ter algo dela só para mim. Houve um longo silêncio entre nós. Cada um encarando a xícara à sua frente, como se o fundo do café revelasse respostas. No fundo, eu sabia que ele não era um vilão. Era apenas um homem inseguro, acostumado a controlar o que podia e esconder o que o assustava. Mas havia algo que ele precisava entender: que guardar a memória de alguém não é o mesmo que esconder a verdade. Antes de irmos embora, coloquei a carta sobre a mesa e empurrei para o lado dele. Leia. E depois me diga se ainda acha que herdou as joias. Ele não respondeu. Apenas segurou o envelope com cuidado, como se tivesse medo de abrir. E eu saí do café com a sensação estranha de que, naquele dia, minha avó havia falado com ele também, não com palavras, mas com a delicadeza de sua letra, o peso da sua história e o rubor silencioso de um amor escondido. Voltei à casa da vovó alguns dias depois, decidida a tirar tudo a limpo. A carta, o colar, o álbum. Precisava organizar não só os objetos, mas também os sentimentos que tudo aquilo havia despertado em mim. Mas, para minha surpresa, ao chegar, encontrei a porta entreaberta. Entrei devagar, o coração acelerado. A luz do fim da tarde atravessava as janelas e criava sombras longas pelos corredores. E foi ali, na sala de estar, que a vi sentada no sofá, a mulher do meu irmão. Ela vestia uma blusa leve, quase transparente,
e segurava uma das almofadas da vovó como se buscasse algum conforto na maciez do tecido. Ao me ver, não se levantou. Apenas sorriu de um jeito enigmático. Estava esperando que você aparecesse, disse, sem rodeios. Sei que encontrou a carta. E sei o que tem naquele colar. Meu estômago se revirou. Ela sabia demais e com detalhes que nem meu irmão havia mencionado. Sentei-me no braço da poltrona, mantendo a distância, tentando entender seu jogo. Ela cruzou as pernas com lentidão, como se cada movimento fosse calculado. Não se preocupe, não vou contar nada, ainda. O silêncio entre nós era espesso, carregado de intenções não ditas. Havia algo no modo como ela me olhava, como se estivesse testando meus limites, esperando uma reação. Mas não era só curiosidade. Era provocação. Começou a falar sobre o casamento morno que vivia com meu irmão, sobre os segredos que ela já sabia antes mesmo dele confessar. Contou que por acaso encontrou o colar meses antes da vovó morrer e que decidiu guardar aquilo como trunfo. Uma mulher traída aprende a observar em silêncio, disse, com a voz doce demais para o veneno que escorria em cada palavra. Ela não queria as joias. Queria algo mais profundo. Queria um poder que não vinha do ouro, mas do silêncio alheio. Aos poucos, percebi que ela via em mim não uma rival, mas uma aliada possível. Alguém que, como ela, havia sido deixada de fora das decisões, dos segredos, das verdades escondidas pelos homens da família. Mas sua forma de aproximação era tortuosa, feita de meias-verdades e insinuações. Em dado momento, aproximou-se de onde eu estava e tocou de leve minha mão. Talvez devêssemos guardar esse segredo só entre nós duas, sussurrou. Me afastei, confusa com aquele toque que parecia tanto um pedido quanto um aviso. Ela sorria, mas seus olhos diziam outra coisa. Havia desejo, sim, talvez não por mim, mas pela sensação de controlar algo que os outros ignoravam. De ter um segredo que dava poder. E naquele momento percebi que estava entrando num jogo perigoso, onde confiança era uma moeda rara e cada gesto escondia uma intenção. Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se e disse, se você contar tudo, eu conto também. Mas se guardar, podemos pensar em algo muito mais interessante. E saiu, deixando no ar um rastro de perfume doce e um clima denso de tensão. Fiquei parada por um bom tempo, olhando para a porta fechada. Sentindo que a história da minha avó estava agora nas mãos de mulheres que sabiam o que era viver no limite do silêncio. Naquela mesma noite, não consegui dormir. As palavras da mulher do meu irmão ecoavam em minha mente como um sussurro insistente. Podemos pensar em algo mais interessante. O que ela queria dizer com aquilo? Qual era o limite entre cumplicidade e chantagem? Eu não sabia. Mas havia uma certeza me inquietando. Ainda restava algo na casa da vovó que ninguém havia encontrado, nem mesmo ela. Voltei lá antes do amanhecer, quando a cidade ainda estava adormecida sob uma névoa fina. Entrei pela cozinha, como costumava fazer na infância, e fui direto para a sala de leitura. Lembrei do trecho da carta em que minha avó mencionava as palavras que me guardaram a vida inteira. Aquela frase me soava familiar demais. E então percebi, ela estava falando de livros. Mais especificamente da estante onde guardava seus romances antigos, os que ela relia em silêncio, com um sorriso que eu nunca entendi. A estante era enorme, de madeira escura, encostada na parede do fundo. Me ajoelhei diante dela, passando os dedos pelas lombadas empoeiradas. Um volume, em especial, chamou minha atenção, O Morro dos Ventos Uivantes, seu favorito. Ao puxá-lo, escutei um leve clique. Meu coração disparou. Uma parte do fundo da estante cedeu, revelando um compartimento escondido, tão bem encaixado que parecia parte da estrutura original. Dentro, havia uma pequena caixa de ferro com trancas antigas e, ao lado dela, uma chave envelhecida presa a um laço de fita. Abri com cuidado. No interior da caixa, além do colar de rubis, encontrei uma série de cartas amareladas, amarradas com barbante fino. Eram escritas por um homem chamado Ernesto, o mesmo que aparecia nas fotos antigas ao lado da vovó. As palavras que li me arrancaram suspiros profundos e lágrimas silenciosas. Ernesto escrevia como quem amava com o corpo inteiro. Suas cartas falavam de encontros secretos, de juras sussurradas ao pé do ouvido, de promessas feitas à beira de estradas rurais. Falava de como ela o fazia esquecer da vida que levava, da rotina sem cor, da mulher que dormia ao lado dele toda noite. E falava principalmente do medo de perder tudo se aquele amor viesse à tona. Era paixão e prisão, desejo e culpa, tudo misturado em letras apaixonadas. Fechei a caixa com cuidado, sentindo que segurava um pedaço da alma da minha avó entre as mãos. O colar agora tinha outro brilho.
Não era mais apenas um objeto valioso, mas o símbolo de um amor que desafiou o tempo, a moral e a própria lógica da família. Entendi por que ela o escondeu tão bem. Era seu coração, trancado para sempre atrás das palavras que ninguém nunca quis ler. Levantei-me com a caixa junto ao peito. E naquele momento, ouvi um som vindo da porta da sala. Um passo leve. Uma presença. Virei devagar, e encontrei o olhar surpreso da mulher do meu irmão. Ela não disse uma palavra. Apenas olhou a caixa, depois olhou para mim. E o silêncio entre nós duas falou tudo o que ainda precisava ser dito. Ficamos ali por alguns segundos que pareceram horas paradas, nos encarando como peças opostas num jogo que ninguém mais estava jogando. Ela deu um passo à frente, devagar, os olhos fixos na caixa de ferro que eu segurava junto ao peito. Então era isso, murmurou. Não havia raiva em sua voz, mas uma curiosidade quase reverente. Como se estivesse diante de algo sagrado ou proibido. Você encontrou o que ela nunca quis que ele soubesse. Sentei-me no sofá, ainda segurando a caixa, e fiz um gesto para que ela se sentasse também. Com um suspiro resignado, ela se aproximou, mas manteve certa distância. Meu marido nunca entenderia, disse. Ele não tem espaço para poesia na vida dele, nem para histórias que desafiam o que é certo e errado. Concordei com a cabeça. Sabíamos ambas que contar a verdade significava destruir uma imagem, talvez a única que ele ainda respeitasse da nossa avó. Mostrei a ela algumas das cartas. Aos poucos, a expressão no rosto dela mudou, de desconfiança para empatia, de empatia para ternura. Ela era uma mulher muito mais viva do que todos nós imaginávamos, comentou, tocando de leve o papel envelhecido. Havia um brilho estranho nos olhos dela. Não era inveja, era admiração. E talvez uma pontinha de inveja também por não ter vivido nada tão intenso assim. Falamos sobre silêncio, sobre lealdade, sobre o que significa guardar um segredo que não é nosso, mas que pesa como se fosse. Ela sugeriu que queimássemos as cartas. Eu hesitei. Depois sugeri escondê-las novamente, onde ninguém mais pudesse encontrá-las. Ela sorriu, meio triste. Se fosse comigo, eu gostaria que alguém soubesse, disse. E naquele instante, eu entendi o que precisava ser feito. Na manhã seguinte, voltei ao escritório da advogada. Entreguei a caixa lacrada com uma carta minha em anexo. Pedi que ela fosse guardada em sigilo, mas que um dia fosse aberta pela filha do meu irmão, a única criança da família, ainda pequena demais para entender segredos. Mas talvez um dia madura o suficiente para compreender sentimentos. Era minha forma de preservar o passado e proteger o presente. Não contei nada a meu irmão. Ele seguiu acreditando que havia herdado as joias da vovó, e talvez no fundo tenha mesmo herdado as pedras. Mas o verdadeiro valor, aquele que pulsa entre as linhas de uma carta antiga, ficou comigo. Guardei uma cópia da última carta de Ernesto e o rubi menor do colar, escondido na bainha de um vestido antigo, como um lembrete silencioso de que há paixões que não se explicam, apenas se sentem. A mulher do meu irmão nunca mais tocou no assunto. Nos olhamos diferente agora, como quem carrega juntas uma história que não nos pertence, mas que de alguma forma nos transformou. E às vezes, quando me olho no espelho, vejo no reflexo algo da minha avó. Não o rosto, mas a coragem de ter amado mesmo em silêncio. E de ter deixado nas entrelinhas um legado que não brilha no pescoço, mas na alma.